Aliás, semana passada começou o segundo semestre. Então, é Salmos 2. E eu quero, então, já que eu não estou falando de Marcos nem de Efésios, né? Então eu vou falar de Salmos. Como você disse, me consolou muito, né? Que quem que pregava? Agostinho pregou na sua igreja 20 anos, 18 anos sobre Salmos. Então, tá ótimo, né? Eu posso, então, ainda ter muito tempo para falar dos Salmos, porque são 150 Salmos. Mas tem sido muito gratificante falar sobre os Salmos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Eu vou ler aqui junto com vocês, porque a minha versão está um pouquinho diferente, então eu vou ler por aqui, tá? Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite a terra e alimenta-te da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não te irrites por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa que realiza os seus maus desígnios. Obrigado. Pode ser mais esse. Deixe a ira e abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Obrigado. Tanta coisa bonita já foi falado sobre o Salmo 37. Já aqui ouvi alguns sermões. O crime não compensa. Um sermão do Joel aqui, que marquei na minha Bíblia aqui. O crime não compensa. Depois ele pode repetir esse. Esse salmo é um salmo que norteia a minha vida. Em 1900 não vou falar a data, senão vai escandalizar vocês. Mas há muitos anos atrás, eu e a Sandra fizemos um dia de jejum. E eu estava indo para o seminário, antes de conhecer muitas pessoas. E então, nós escolhemos o Salmo 37. E o versículo 25 tinha um significado totalmente diferente de hoje. Naquela época, eu devia estar com 18 anos. E eu, quando li o Salmo 37, quando eu tinha 18 anos, era uma coisa. Mas agora, quando eu leio o Salmo 37, quando eu estou com 68 anos, é outra coisa. Quando eu lia um jovem lendo, ele diz aqui no versículo 25, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Um jovem lendo isso é diferente. Agora, depois de 40 anos, ele tem outro significado. Agora sim eu posso dizer, fui moço, e já não sou tão moço. Também não me considero tão velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, um salmo perfeito, é um salmo que nos leva a um momento de reflexão e de olhar na presença de Deus. E, então, eu queria dividir esse salmo em 3 partes. Primeiro, esse salmo nos ensina a olhar para frente. Nos versículos 2 e versículo 10, ele nos diz lá, pois dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás.
Então, esse salmo, primeira coisa, nos ensina a olhar para frente. Porque o versículo 1 está muito próprio para os nossos dias de hoje. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. É uma tendência da gente olhar esse cenário errado e sentir inveja disso e pensar que o crime compensa, que o mal vence. E ele está dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores. Pelo contrário, olhe para frente e você verá qual é o futuro deles. E o futuro deles, diz a Bíblia, que definharão como a erva. Irão passar rapidamente, porque escolheram um caminho longe de Deus. Longe de Deus. Então, o Salmo 37 nos fala nisso. Olhe para frente e veja a ação de Deus. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo número 2, ele também nos fala a respeito desse olhar para frente. 1 João 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu ver na tua versão e repete aí primeiro. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Essa é a palavra traduzida. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e as suas concupiscências, os seus desejos, e logo definharão como a relva. Há muitos anos atrás, no século XIX, um filósofo, você que estuda a história, sabe que existem 3 filósofos que desenvolveram o iluminismo: Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Vai cair no vestibular, decora isso aí. Montesquieu, Voltaire e Rousseau. E esse chamado Voltaire era muito incrédulo. E ele dizia que daqui a 100 anos a Bíblia será simplesmente um livro de museu, que não teria mais nenhuma responsabilidade, nenhuma ingerência, nenhuma utilidade. Seria uma peça de museu que ficaria na prateleira, porque Voltaire, sendo iluminista, ele pregava que a razão é tudo na vida de um ser humano e tudo que não pode ser explicado pela razão não tem o sentido. Esse mesmo Voltaire que falou isso lá na França, 100 anos depois, que ele profetizou, sabe o que aconteceu com a sua casa? A sua casa passou a ser sede da Sociedade Bíblica Francesa. Olha só, sede da Sociedade Bíblica Francesa. Ele que disse que a Bíblia seria simplesmente uma peça de museu e que iria se perder, aquela casa que ele morou, que ele falou e que ele desdenhou das Escrituras, se tornou a sede da Sociedade Bíblica Francesa. Olhe para frente e veja a ação de Deus, porque dentro em breve definharão como a relva e murcharão as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que muitas vezes zombam da palavra de Deus, perdem-se, como diz aqui o salmista, não te indigne por causa desses malfeitores. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção para esse salmo é isso. Olhe para frente. Olha para frente e veja a ação de Deus na história, na sua vida, na igreja, em todo o seu caminhar. Mas no versículo 3, ele nos ensina um segundo aspecto. Olhar para cima. Além de olhar para frente, eu queria que você também olhasse para cima. E nos diz o versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 7, descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, porque leva a cabo os seus maus desígnios. Pelo contrário,
olha para Deus. Então, além de olhar para frente e ver a ação de Deus, eu queria que você olhasse para cima. Como ele nos diz aqui, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Olha para cima e veja Deus na sua vida. Veja Deus na nossa história. Na sexta-feira, dia 12, a nossa igreja completou mais um ano de trabalhos prestados dentro do nosso território. Mais um ano de bênção que a IPB comemorou nessa sua caminhada, nessa sua história. E quando nós olhamos lá para o século XIX, quando Simonton chegou aqui e começou aquele trabalho, muito simples, lá no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo, e foi se espalhando, e só aqui em Florianópolis nós temos mais de 100 anos. Olha para cima e vê a mão de Deus dirigindo os nossos passos, comandando a nossa vida. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo número 4, onde ele fala a respeito disso, desse olhar para cima e confiar em Deus. Confia no Senhor. 2 Coríntios, capítulo número 4, versículos 7 até o 10. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Podemos ser angustiados, mas não abandonados. Podemos estar perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo Jesus. Olhe para cima. Confie em Deus. Não te indigues pelos malfeitores que praticam a iniquidade. E não coloque como um meio essa situação em que vivemos, em que nossos olhos se apresentam diante dos nossos olhos. Estou vendo aqui muitos jovens. Eu acho que se nós fizermos uma estatística aqui, nós vamos perder, né? A maioria que são jovens. E jovens, eu sei que vocês têm muitos desafios. Vocês têm desafio de escolher uma profissão, vocês terão desafio de escolher o futuro que irão caminhar, o casamento futuro. Gostaria de ser convidado para o seu casamento, aqui dos dois, do Fernando. Tantas coisas boas na vida de um jovem. Eu queria dizer isso para você, jovem. Não olhe para os malfeitores. Não coloque a sua vida na dependência nesse mundo que vivemos. Mas olhe para cima, olhe para Deus e caminhe, trace a sua história na dependência e na confiança de Deus. Um dia fui levar a Lúcia no trabalho, e, para quem não conhece lá em Niterói, tem Niterói e São Gonçalo. Mesma coisa que Florianópolis e São José, grudadas uma na outra. E deixei ela lá, ela trabalha como médica, ela entra às 7 horas da manhã, e eu fui lá, deixei ela lá no hospital e voltei. Estou dirigindo tranquilamente, eu não gosto de correr, ela gosta. Na minha frente tinha um caminhão de lixo, com 3 rapazes ali atrás, em pé. Eu estava andando ali, 40, 60. De repente, um daqueles rapazes me cai do caminhão e vem rolando na minha direção. Só deu tempo de eu frear o carro e jogar para o outro lado. Eu olhei para o céu e disse, graças a Deus. Meu Deus do céu. Imagina o que iria acontecer. Para mim e para aquele rapaz. Ele levantou, olhou para mim, eu olhei para ele. Eu falei, Deus te abençoe. Olhe para o céu.
e agradeça a Deus. Aquilo foi um milagre. De eu não atropelar aquele rapaz involuntariamente, prejudicá-lo, e ele também seria prejudicado, porque é uma situação muito delicada quando tal coisa acontece. Então eu preciso, além de olhar para frente, olhar para cima e confiar em Deus, que dirige os meus passos, que dirige a minha vida, que dirige o nosso caminhar. Louvado seja Deus por isso. E você, jovem, muitas vezes vai passar por situações como essa, que você vai olhar para os céus e dizer: Senhor, obrigado por dirigir meus passos, por me proteger, por me guardar, me dar sabedoria no como agir. E isso o Salmo 37 tem nos falado. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Eu sei que na nossa sociedade parece que ludibriar o outro é a maneira de ganhar a vida. Tá? E isso é uma coisa terrível para a nossa juventude. Eu vejo aqui tantos jovens. Eu queria que vocês, jovens, olhassem para frente, mas olhassem para os céus e não mirassem, não colocassem esses maus exemplos como um desafio para a sua vida e uma tentação para a sua própria caminhada. Além de olhar para frente, olhar para cima, eu gostaria que também você olhasse para o versículo 7 e pensasse nisso. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, porque leva a cabo os seus maus desígnios. Mas olhasse de maneira construtiva para Deus. Olhasse construtiva para Deus. É interessante que a Bíblia nunca nos ensina a dizer: deixe de fazer o mal. A Bíblia não fala isso. Deixe de fazer o mal. A Bíblia sempre fala: vence o mal com o bem. Sempre é positivo. Vence o mal com o bem. Vence o mal como o bem. Então, abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo de número 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal. Podia parar aí, mas ficaria só negativo. Mas ele entra com um fato positivo. Mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E é isso que nós somos chamados. A ser bênção na vida da nossa sociedade, da nossa caminhada, do nosso ser. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Aqui a igreja tem feito esse desafio no projeto Servindo a Cidade, e eu tenho acompanhado esse trabalho com a EBAS. É algo muito construtivo. São muitas crianças que estamos investindo nelas, com alimentação, com educação, com o evangelho, que queremos que elas vençam o mal com o bem. E nada melhor do que a igreja estar participando disso, desse projeto, dessa atividade, desse desafio da fé. Há muitos anos atrás, eu fui professor aqui em Florianópolis, no colégio que o Mateus estudou, colégio da Polícia Militar, e tinha um menino, 2 gêmeos, que estavam estudando lá para serem oficiais. Primeiro eles estavam fazendo o 2º grau, depois caminhando em direção a ser oficial da Polícia Militar. E eu fiquei ali contente de conversar com os 2, e eu perguntei para eles: de onde vocês vieram? Estudaram o 1º grau onde? E eles falaram: olha, minha mãe trabalha na EBAS, e nós fazíamos o contraturno, estudávamos num local e depois íamos lá para a EBAS, onde a gente tinha o almoço e a aula de reforço. Eu fiquei muito feliz de ver aqueles 2 meninos influenciados pela nossa instituição há muitos anos já atrás, sendo bênção ali. E excelentes alunos que eram. Uma coisa que era um orgulho para todos nós.
estamos semeando e vencendo o mal com o bem. Vencendo o mal com o bem. E nessa caminhada, tantas coisas precisamos disso. Não é só cruzar o mal, não é só cruzar os braços, não vamos fazer o mal, mas vamos fazer o bem para vencer o mal. Nessas minhas aulas de Salmos, semana passada, eu estava com um aluno da Alemanha, que agora com esse negócio de internet está um luxo, né? Eu já dei aula aqui de Florianópolis para Niterói, e de Niterói assisto o culto daqui. Então ele está na Alemanha, um garoto. Do lado da nossa igreja tem uma comunidade, chamada Comunidade da Grota. Enorme a comunidade. Diferente aqui de Florianópolis, estado do Rio de Janeiro, especialmente o Rio de Janeiro, tem muitas comunidades. E essa comunidade é uma comunidade um pouco carente, vamos dizer assim. E a igreja tem um projeto, como aqui, de música, né? Um projeto com música. E chama-se Orquestra da Grota. E essa Orquestra da Grota resgata crianças, jovens, e eles estudam e ficam lá na igreja ensaiando e daí por diante. Esse garoto se converteu lá na igreja, conheceu uma professora e moça, casou-se com ela e hoje mora na Alemanha. E ele então deu um testemunho muito bonito. Ele disse: a minha vida foi transformada pela igreja através da música. A minha vida foi transformada pela igreja através da música. Portas se abriram. E um garoto daquele que tinha pouca perspectiva, hoje está na Alemanha, perto de Hamburgo, vivendo a sua vida em construção, em bênção. Então, isso é um desafio para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, de não simplesmente cruzarmos os braços, mas vencer o mal com o bem, vencer o mal com o bem, semear o bem na vida das outras pessoas. E ele nos ensina nisso, nesse olhar construtivo, olhar para Deus e construir assim a essas bênçãos na vida de tantos e tantos outros. Cubra o mal com o bem. Cubra o mal com o bem. Na história do século XX, nós temos a Segunda Guerra Mundial, onde um líder da Alemanha, Hitler, ele tentou, de toda maneira, dizimar a igreja, prejudicar, achando que ele era um Messias, ele era quase que um Deus aqui. E o que acontece com ele? É derrotado e tem uma morte muito desagradável, muito triste, para aquele homem que, arrogante, dizia-se ser igual a Deus. Um olhar totalmente diferente. Um olhar de alguém que se considerava maior até mesmo do que Deus. Não deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Eu me converti em 1971 na Palavra da Vida. Eu era presbiteriano, criado na igreja, mas estava precisando daquele retiro, como você vai fazer agora com a moçada. E eu fui nesse retiro de jovens, e lá Deus tocou no meu coração. Eu fiquei assim, encantado. Voltei e me apresentei no conselho da igreja para fazer profissão de fé. E eu estava começando o 2º grau. Aí me falaram que você precisa ser uma testemunha no colégio. Eu falei, mas, meu Deus, como é que eu vou dar um testemunho no 2º grau? Pensei, falei, já sei como eu vou fazer. Peguei a minha Bíblia e comecei a levar para a escola. E colocar na minha carteira. No início foi difícil, porque era gozação em cima de gozação. Era bullying direto. Não tinha essa palavra. Era bullying direto. Mas eu senti no coração que seria uma maneira de falar de Jesus Cristo. E assim fui. E nessa minha classe de 2º grau,
tinha uma menina que a gente, homem, receber gozação de homem, a gente leva devagar, né? Tranquilo. Mas de uma menina dando uma gozada num garoto, olha, meninas, vocês desmontam os rapazes. Tá vendo? E eu ficava muito desanimado com ela, porque de 10 palavras que ela falava, 8 eram palavrões. Né? Pegava a Bíblia e falava. Eu fiquei pensando, Deus, acho que essa daqui vai ser muito difícil alguma coisa com ela, mas sei lá. E assim passou. Primeiro ano. Bom, eu tive que parar de colar, né? Porque como é que eu estava com a Bíblia e querer colar? Né? Então eu falei, bom, agora eu tenho que estudar, porque se eu levo a Bíblia para a escola e boto cola na Bíblia, eu falei, bom, então eu tenho que estudar. Eu vou confessar aqui, eu era péssimo na área de exatas. Física e matemática era meu calcanhar de Aquiles, passava raspando. E as professoras, acho que até me davam uma mãozinha, né? Porque eu era ruim demais em física e matemática. Mal dos historiadores. Depois eu descobri a minha área. Bom, e assim terminou o segundo grau, e uns anos depois, nós estávamos assistindo o Billy Graham no Maracanã, e nós viemos até lá do seminário para assistir o Billy Graham. E o Maracanã, para quem sabe, naquela época era a capacidade de 200 mil pessoas, e fomos na rampa, né? Acabou a aula deles lá embaixo. Subindo a rampa do Maracanã, eu tenho uma grata surpresa. Quem eu vejo distribuindo as folhas que nós íamos cantar ali no Billy Graham? Aquela menina que eu achava que não tinha jeito. Estava ali na rampa do Maracanã me entregando os folhetinhos do Billy Graham. Eu disse para ela, acho que era Aline o nome dela. Mas o que houve com você? Ela disse, eu entreguei a minha vida nas mãos de Cristo. E pertenço agora a uma determinada igreja. Ela falou 20 palavras, não falou nenhum palavrão. Então eu vi que ela se converteu mesmo. Vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. E ali estava aquela menina, que eu tinha minhas dificuldades. Deus abençoou e ela se transformou dentro da graça de Deus. Então, eu queria dizer, especialmente hoje, falando para os jovens, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Mas, olhe para frente e confie em Deus. Olhe para cima, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Tenha um olhar construtivo de que você, como eu, precisamos vencer o mal com o bem. E nada melhor de que esse pensamento que tem norteado muito a minha vida. Seja grato pelo que você tem e não frustrado pelo que não tem. Isso aqui é fundamental para a gente encerrar isso. Seja grato pelo que você tem e não frustrado pelo que não tem. Porque quando eu me sinto frustrado pelo que não tem, eu estou abrindo uma brecha no meu coração para o mal. Porque qualquer coisa me leva para o mal. Mas se eu sou grato pelo tudo que eu tenho, eu fecho todas as portas do mal na minha vida e abro a visão na presença de Deus. Seja grato pelo que você tem e não frustrado pelo que não tem. Ela sabe, minha filha está ali. Eu tive um carro aqui, Joel, acho que pegou, o Tigrão, 15 anos. Quando eu conto isso lá em Niterói, que eu tive um carro, um Chevette, 15 anos, né? Ela andou muito nesse Chevette. Mas eu agradeci a Deus pelo Chevette, porque se não fosse o Tigrão, como é que eu ia andar aqui na cidade, fazer o que eu fazia, né? E foi bênção de Deus. Mas fulano tem tal. Olha, mas eu sou grato pelo Tigrão. E quando chegou uma hora de vender o Tigrão, eu fiz até um sermão aqui, chorei aqui na igreja, porque eu estava me despedindo de algo que fazia parte da minha história. Mas Deus me deu um outro carro. Mas eu falei aqui, onde está o teu coração? Onde está o teu coração?
Então eu queria dizer isso para encerrar nessa noite. Seja grato pelo que você tem e não frustrado pelo que não tem. Ah, eu ando só de ônibus. Graças a Deus que você tem dinheiro para pagar o ônibus. Ah, eu só ando, graças a Deus por isso. Ah, eu só tenho um apartamento alugado. Graças a Deus pelo seu apartamento alugado. Ah, graças a Deus pelo que você tem. Porque quando eu faço isso, meu jovem, meu querido irmão e minha querida irmã, o meu coração se depende totalmente de Deus. E você um dia, nunca esqueça desse sermão, daqui a 50 anos, né, quando você for ler de novo o Salmo 37, você possa dizer isso. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que Deus assim o abençoe. Olhe para frente, olhe para cima, olhe com um olhar construtivo. Que Deus assim o abençoe. Amém?